Esta é uma das imagens mais conhecidas do nosso país. Encontro-me a bordo de um boliceiro, essa embarcação tradicional da Ria de Aveiro. Aliás, encontro-me precisamente num dos canais da Sarria que entram pela cidade. Esta forte ligação de Aveiro com estas águas faz de resto com que ela seja conhecida como a Veneza portuguesa. Sempre foi assim, esta forte articulação da povoação com a Ria, desde tempos muito antigos. A referência mais remota que temos a Aveiro data ainda de um período anterior à origem da nacionalidade, um famoso documento do Condado Portucalense, do ano 959, o Testamento de Mumadona Dias. E já aí, Aveiro é referido em articulação, em ligação com a produção de sal, uma produção que irá marcar a história desta povoação ao longo dos séculos. Mas não só o sal. Afinal, esta articulação com estas águas fez também com que fosse fundamental para o desenvolvimento de Aveiro a pesca e mais tarde também o seu envolvimento nas navegações. Uma ligação para o bem e para o mal. Afinal, a Ria de Aveiro irá marcar os momentos de apogeu e também alguns de declínio desta povoação. Mas é uma história feita fundamentalmente de desenvolvimento. E por isso também não admira que desde, nomeadamente, o século XVIII, Aveiro se constitua como a cabeça de um importante território. É nessa altura também que é criada uma diocese, a Diocese de Aveiro, em meados do século XVIII. Uma diocese que, obviamente, terá também a sua catedral, até aos nossos dias. Vamos conhecer a Catedral de Aveiro. Com efeito, em meados do século XVIII, Aveiro vivia um momento de clara afirmação. Estamos também na época do absolutismo régio, do despotismo. E o rei Dom José I, que pouco antes havia mandado para o Cadafalso, aquele que foi o último duque de Aveiro, não tem, no entanto, qualquer tipo de problema em elevar, em 1759, a vila de Aveiro à condição de cidade. Ora, era o reconhecimento por parte do monarca de toda esta dinâmica da povoação. Aliás, deve-se também ao próprio rei, Dom José I, a pressão que se irá fazer sentir durante os anos seguintes junto de Roma, para que fosse criada uma nova diocese com sede aqui em Aveiro. Algo que se irá concretizar poucos anos depois, em 1774. O Papa Clemente XIV criava então a Diocese de Aveiro, num território retirado à Diocese de Coimbra. Uma nova diocese com a sua catedral. Esta é hoje a Catedral de Aveiro, mas em 1774, quando a diocese foi criada, não era este templo a sede da diocese, era uma outra igreja. Vamos conhecê-la. Quando, nesses finais do século XVIII, é criada a Diocese de Aveiro, a escolha para a Catedral vai recair sobre uma outra igreja, que já nessa altura possuía cerca de 150 anos. Esta, a Igreja da Misericórdia. Trata-se de um templo monumental, amplo, que segue muito as linhas clássicas. É um monumento maneirista, como deixa claramente ver aqui a sua fachada, mas também o seu interior. Maneirista, isto é, à maneira clássica. Bom, estamos na sequência do Renascimento, que significa isso mesmo, o renascer dos antigos estilos clássicos. Isso é tão evidente neste templo. Uma igreja que tem uma curiosa história. Ele surge nos inícios do século XVII, numa época de uma enorme crise em Aveiro. Isto porque, na segunda metade do século XVI e nestes inícios do século XVII, devido a um fenómeno natural, a Barra de Aveiro tinha fechado. A ria transformava-se, por isso, numa laguna. Estas águas estagnadas que vão, de facto, contribuir também para, enfim, alguma insalubridade. Isto para já não falar do grande impacto económico que vai ter no Porto. Um Porto que agora não conseguia contactar com o mar. É, de facto, uma época de uma enorme depressão económica e social em Aveiro.
Mas, apesar disso, é exatamente nessa altura que vai surgir esta magnífica igreja. Uma igreja que, um século e meio depois, iria abrigar a Catedral. Embora a Confraria em Misericórdia de Aveiro tenha sido fundada no início do século XVI, foi só no de Albar do século seguinte, durante o domínio filipino, que se deu início à construção da sua igreja, mais precisamente em 1609. Mas a crise que afetava Aveiro era com efeito significativa e por volta de 1630 as obras pararam. A igreja permaneceria incompleta ainda durante vários anos. Só depois da restauração da independência é que os trabalhos prosseguiram. O interior do templo sublinha o aspecto monumental da fachada, mas é simultaneamente de uma grande leveza. A nave possui uma abóbada de berço em calcário apainelada, no que é um apego, uma vez mais, aos modelos clássicos. Mas a atenção prende-se de imediato no revestimento das paredes a azulejos policromados do século XVII. Especialmente belos são também os da sacristia, embora alguns dos painéis sejam aqui já do século XVIII. No interior merecem igualmente referência várias pinturas murais, o cadeiral dos mesários em talha igualmente do século XVIII e, de um modo muito especial, o retábulo do altar-mor, que em talha, ou seja, em madeira, parece querer, no entanto, imitar o portal da fachada exterior. Neste retábulo destacam-se pinturas temáticas em torno de Nossa Senhora, com evidente destaque para Nossa Senhora da Misericórdia. Primeira Catedral de Aveiro, é neste templo que se encontram sepultados os 2 primeiros bispos da diocese. Bom, mas desde 1938 que a sede da diocese, a sua catedral, passou para um outro imóvel, para uma outra igreja, esta que podemos aqui contemplar, que é, de resto, aquela que nos permite hoje observar, nomeadamente no seu interior, aqueles que são os vestígios mais antigos de Aveiro. Estamos perante uma igreja que, na sua origem, é medieval, remonta ao século XV. Na sua origem era também a igreja de um mosteiro dominicano. Aliás, o primeiro mosteiro construído dentro das muralhas de Aveiro. De início, a sua evocação, a da igreja, era a Nossa Senhora do Pranto, mas foi tendo outras evocações posteriores, Nossa Senhora da Misericórdia. E, no século XIX, passou a ter uma curiosa designação, a Nossa Senhora da Glória. Nessa altura, já cá não tínhamos os dominicanos. Na sequência da vitória dos liberais, da guerra civil contra os absolutistas, tinha-se dado a extinção das ordens religiosas. E a rainha, Dona Maria II, era Dona Maria da Glória. E por isso, esta referência a Nossa Senhora da Glória tem obviamente a ver também com uma evocação da Rainha de Portugal. Mas, como vos dizia, é uma igreja muito antiga, que remonta ao século XV. E mesmo em frente à igreja podemos também observar uma belíssima peça. Este cruzeiro, igualmente do século XV, dos finais, em gótico flamejante. Está classificado como Monumento Nacional desde 1911. É uma peça belíssima. Hoje observamos lá no topo uma réplica, uma vez que o original se encontra no interior do templo. Tem belíssimos motivos decorativos. Por exemplo, os símbolos dos 4 evangelistas e depois um friso com cenas da paixão. Uma verdadeira, diríamos hoje, banda desenhada que nos narra os últimos momentos da vida de Cristo. É, de facto, uma peça excepcional. Mas há outros motivos de interesse na Catedral de Aveiro, nomeadamente a sua fachada. A fachada da Catedral de Aveiro é claramente pós-medieval. Aliás, aqui no exterior somos como que introduzidos numa realidade que vai ser muito evidente no interior. A sobreposição, a mistura de diferentes estilos de diferentes épocas. Na fachada sobressai bem lá no alto um símbolo claramente dos dominicanos, lembrando-nos afinal que é essa a origem desta igreja relacionada com a Ordem de São Domingos. Um sol e uma cruz. Na fachada há também que destacar o seu portal. É já de uma outra época, século XVIII, 1719, uma intervenção claramente barroca, de onde se salientam também
três imagens, três símbolos relacionados com a fé, a caridade e a esperança. Enfim, um pórtico barroco que nos convida a entrar para desvendarmos a história e o património da Catedral de Aveiro. Na sequência das intervenções que foram desenvolvidas neste templo no século XX, foi colocado à vista uma estrutura muito antiga. Estamos perante, enfim, os vestígios da intervenção gótica do século XV. Muito provavelmente parte da torre cineira, do campanário dessa igreja do século XX. Aliás, o arco em ogiva não nos deixa grandes dúvidas. Mas é também aqui que nós podemos observar aquela que é uma das imagens mais interessantes deste templo, Nossa Senhora da Escadinha. Trata-se de uma imagem igualmente gótica, datada do século XV, em alabastro. É também, por vezes, designada como Nossa Senhora de Nottingham, em comparação com uma imagem dessa cidade inglesa. Certo também é que ela esteve muito tempo no exterior. Isso mesmo é evidente pelas marcas que o tempo deixou nesta interessantíssima imagem. São também muito relevantes as intervenções artísticas registadas neste templo no século XVI. Intervenções renascentistas e maneiristas, como é o caso do retábulo da Visitação, produzido em calcário em 1559. Ou o retábulo, igualmente em pedra, da Capela de Nossa Senhora da Misericórdia, que apresenta um tríptico pintado sobre madeira, destacando ao centro a Virgem da Misericórdia. Na base deste retábulo, desenvolve-se um grupo escultórico que representa a deposição de Cristo no túmulo. Ora, túmulo verdadeiro e obra renascentista notável é mesmo ao lado o de Dona Catarina da Taíde, falecida em 1551. Outro dos aspectos de grande valor patrimonial que podemos contemplar no interior da Catedral de Aveiro são os seus azulejos. É verdade que hoje a cidade é conhecida pela sua produção de azulejos, mas, em boa verdade, estes datam do século XVIII, são barrocos, foram muito provavelmente produzidos numa oficina de Coimbra. São painéis de azulejo que nos sublinham também a ligação desta igreja a São Domingos de Gusmão. Uma vez mais, não nos podemos esquecer que estamos perante uma igreja que, na sua origem, estava ligada a um convento dominicano. Por exemplo, sob os púlpitos, podemos observar azulejos que nos representam duas cidades. A cidade de Osma, em Espanha, onde São Gusmão nasceu, e também, no outro púlpito, a cidade italiana de Bolonha, onde São Gusmão morreu. Mas aqui, na entrada, podemos uma vez mais observar a figura desse santo, numa visão que teve da Virgem que lhe entregou um rosário. E também um painel que é particularmente querido aos portugueses, porque aqui observamos em grande destaque um prelado, um santo português, também ele ligado à ordem dos dominicanos. Nada mais, nada menos do que São Gonçalo de Amarante. E que aqui nos é representado naquele que é um dos seus mais famosos milagres. São Gonçalo foi o promotor de uma famosa ponte, a Ponte de Amarante. Mas ele tem enormes dificuldades para conseguir concretizar essa ponte. E a determinada altura, os operários já não têm nada que comer. Mas São Gonçalo resolveu isso com um milagre. Embeirou-se das águas do Tâmega e chamou todos os peixes. Os peixes que facilmente se deixaram capturar e assim foram comidos pelos operários. Mas São Gonçalo fez um pedido aos operários, que estes não comessem nem a cabeça, nem a espinha dos peixes. E após a refeição, reunindo esses restos, voltou a lançá-los ao rio. E os peixes ressurgiram. E para acompanhar a refeição, era necessário vinho. Vinho que São Gonçalo fez brotar de uma rocha. Enfim, a figura de um dominicano na Catedral de Aveiro, lembrando as origens dominicanas deste templo. Mas, para lá dos azulejos,
O barroco está também muito presente neste templo, nomeadamente nas capelas laterais mais próximas do transepto, com a sua exuberante talha dourada. É o caso, por exemplo, da Capela de Nossa Senhora do Rosário, onde se salienta também, para lá do retábulo, os caixotões do teto, com telas do século XVII. Mas onde é mais exuberante a talha barroca é na Capela do Santíssimo Sacramento. De facto, aqui podemos contemplar no trabalho das colunas e de toda a decoração toda essa exuberância, toda essa teatralidade que caracteriza o barroco. Uma outra peça, igualmente marcada desse período, já não da primeira metade do século XVIII, como acontece com os retábulos dessas capelas, mas de meados de século, é este órgão, um belíssimo órgão de tubos, que data por volta de 1754. Igualmente barroco, do último quartel do século XVII, são os cadeirais. É uma surpreendente obra de um mestre entalhador do Porto, Domingos Lopes, que nas ilhargas das cadeiras nos retrata estranhos rostos. Sobre as cadeiras desenvolvem-se 22 pinturas de grande qualidade atribuídas a um pintor italiano, Giovanni Oddazzi, produzidas no final desse século XVII ou já nos inícios do século XVIII. Edificada no século XV, reformulada pela estética do Renascimento e maneirista no século XVI e XVII, profundamente transformada, como vimos, pelo barroco no século XVIII, a igreja do convento de São Domingos vai, no entanto, registrar uma enorme decadência no século XIX, ao qual nem sequer, escapa um grande incêndio. É nesse século também que temos a extinção das ordens religiosas, que dita o afastamento dos dominicanos desta sua antiga igreja. Um templo que é então transformado em igreja paroquial, Nossa Senhora da Glória. Não é ainda a catedral. Aliás, nesse século XIX, assistimos até à extinção da Diocese de Aveiro. É verdade, em 1881, o Papa Leão XIII terminava com a Diocese. Bom, algo que, no entanto, não vai durar mais do que 50 anos, nem meio século chegou a perdurar essa decisão de Roma. Isto porque toda a dinâmica, nomeadamente nos inícios do século XX, de Aveiro e da sua região, faziam com que fosse premente restaurar a Diocese. Coisa que vai acontecer com o Papa Pio XI em 1938. E agora sim, a sede da Diocese, a Catedral, passava para este templo. Durante as décadas seguintes, aqui se vão registrar uma série de outras transformações, nomeadamente já no século XX, uma significativa intervenção na cabeceira, um prolongamento da igreja, um alargar do transepto, uma marca claramente moderna do século XX. É também nessa altura que para aqui são transferidos vários retábulos e altares de igrejas que, entretanto, haviam desaparecido em Aveiro. Por exemplo, o retábulo que domina hoje a cabeceira da catedral é proveniente da igreja de Vera Cruz, um retábulo do século XVIII, como é também do século XVIII, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, também ela proveniente de uma outra igreja desaparecida, a do Espírito Santo de Aveiro. Mas são bem evidentes as marcas dessa intervenção do século XX. Caso, por exemplo, bem lá no alto da Claraboia, com um belíssimo trabalho em estuque. Como corolário de todas estas intervenções que o templo foi registrando ao longo dos séculos, desde o XV até à atualidade, e muito mais recentemente, depois destas intervenções no altar-mor, no transepto do século XX, temos uma intervenção muito contemporânea já no século XXI. Em boa verdade, foi em 2013 que foi inaugurado um novo órgão de tubos. Uma peça verdadeiramente excepcional. Mas, para nos falar dele, ninguém melhor do que o seu organista residente, que é professor de formação musical, licenciado em órgão de tubos aqui pela Universidade de Aveiro. Que órgão é este? Foi produzido em Portugal?
Não, este órgão foi produzido na Hungria por um mestre organeiro, Átila. É engraçado que foi todo montado como estão aqui a ver na fábrica dele. E depois foi desmontado e trazido para cá para ser construído. Quantos tubos é que tem? Esse órgão tem cerca de 2000 tubos, se não estou em erro. E é de facto uma peça monumental, não é? Sim, é uma peça, digamos, bastante moderna, não é? Só que pode enganar um pouco à vista, porque apesar de ser um instrumento moderno, é um instrumento com possibilidades fantásticas, quer na utilização e na performance de música antiga, de música moderna, música contemporânea e principalmente na sua utilização na liturgia. Qual é a sensação para um organista tocar numa catedral? Para mim, pessoalmente, isto foi praticamente o realizar de um sonho já há muito. O meu gosto pelo instrumento nasceu da igreja e atualmente estar à frente de uma sé de Aveiro, num órgão novo e com essas potencialidades, primeiro de tudo é um orgulho enorme e é um prazer tocar neste órgão, quer a estudar, quer nas cerimónias, quer a fazer concertos. Para lá da recente introdução do moderno órgão de tubos, anuncia-se para breve, e no âmbito do programa Rota das Catedrais, um investimento superior a €500 mil em torno de intervenções de conservação e restauro e colocação de vitrais. Profundamente reformado, como vimos no século XX, o espaço do transepto e da Capela-Mor fez com que o antigo retábulo existente tenha sido desmontado. O frontal desse altar está hoje numa capela lateral. É também aqui que nós podemos observar a imagem daquela que é a padroeira da Diocese e da cidade de Aveiro, Santa Joana, a princesa Santa Joana, filha do rei Afonso V, que ingressou num convento que se situa a poucas dezenas de metros de distância, o convento de Jesus, uma figura incontornável na história de Aveiro e das suas instituições. É também com personagens marcantes como esta que é feita a história das catedrais no nosso país, mas feita também por gerações e gerações de gente anónima. É em busca desses testemunhos, dessas memórias dos famosos e dos anónimos, que continuaremos durante as próximas semanas a trilhar a Rota das Catedrais.